Tô com um cenário diferente aqui hoje. Barulhento, peraí. Agora sim. Tô com um cenário diferente aqui atrás de mim hoje, porque acabou de rolar uma reprodução de um peixe que eu sempre achei muito interessante e é a primeira oportunidade que eu tenho de tê-los em aquário. Apesar de ser razoavelmente fácil de encontrar ele por aí. É um peixe que já foi muito popular no aquarismo, mas hoje não tem a sua popularidade tão fomentada assim. Ele já foi tão popular que foi um dos primeiros ciclídeos africanos a serem introduzidos em aquário na Europa. Mas ele é um ciclídeo africano que você não vai e nem deve encontrar em aquários de ciclídeos africanos tradicionais. Até porque este é um ciclídeo africano de rio e não de lago como são os mais comuns por aí. Como a maioria dos ciclídeos, ele tem estrutura familiar muito interessante, cuidado parental sensacional e um comportamento que levou os cientistas a identificarem notas e sinais de personalidade individual nesses peixes. Isso é demais. Não sei nem por que eu estou fazendo tanto suspense assim, se vocês já viram na thumb de quem que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar dos cribenses. Bom, aqui atrás é a bateria que eu estou montando, ainda estou montando, não está pronta ainda, ó. Tá metade somente cheia de água, a outra metade ainda está vazia, estou terminando a tubulação da outra metade, mas enquanto isso, não era para estar aqui esses cribenses, mas acabou que eu ganhei um trisal de cribenses que virou um casal, mas até o momento eles estavam... Quer dizer, a gente vai falar sobre isso também. No momento, o casal dele ficou bem determinado com uma fêmea apenas. Então eu separei uma fêmea nesse aquário aqui e a outra fêmea ficou para um outro aquário. Mas ele eventualmente troca a fêmea. E a gente vai falar sobre essa Eita. Até um sanduíche, isso. Monogâmico. Eu me renuncio, resigno. Eita, monogamia. A gente vai falar um pouco sobre essa semi-monogamia que os cribenses podem ter, ou monogamia total. A gente vai falar sobre isso já já. Formou um casal aqui, e aí a outra fêmea fica apanhando, separei. E esse casal gerou alevinos, que eu acompanhei, os ovinhos e tudo mais. Eles eclodiram faz uns 3 dias, agora estão começando a se aventurar no nado livre. E, cara, fui pegar alimentação para eles enquanto eu esperava náuplios de Artemia baixarem para eu começar a capturar. Fui fazer uma breve pesquisa sobre esse animal e aí me deu vontade de gravar um vídeo sobre esse animal. Muita coisa eu já sabia, muita coisa complementei, muita coisa eu aprendi agora e eu tô super empolgado para gravar sobre ele. Então, por isso que eu estou gravando. Antes de começar, já vou pedir para você deixar o seu like, cara. Já deixa agora, por favor, que você me ajuda. Não custa nada você clicar aí no like, dá uma compartilhada nos grupos de aquarismo que você tem. Copia o link aí rapidão. Não custa nada, cara. Já faz isso para não esquecer. Copia o linkzinho, dá uma espalhada lá nos grupos de aquarismo, por favor, para você me ajudar bastante nesse novo ano que está iniciando aí. Eu acho que quando lançar esse vídeo não vai estar tão no início assim, mas estamos com pretensão de dobrar esse ano, pelo menos, o número de inscritos aqui no canal. Vai me ajudar bastante financeiramente, inclusive. Beleza? Então, já clica e compartilha que você já vai me ajudar pra caramba nesse vídeo. Se você quiser me ajudar de outras formas, tem meu código Pix, tem o botãozinho valeu demais, tem o botãozinho novo do YouTube aí, o Hypar, que eu não sei pra que serve, mas clica que deve ser bom. E enfim, cara, todas as formas que você puder me ajudar, todas as formas possíveis, por favor, não custa nada você me dá essa força aí pra ter mais conteúdos interessantes como esse daqui, beleza? Então me ajuda aí, cara. Valeu? Bom, vamos começar com uma explicação bem rápida de quem é o cribensis. Cara, é um peixe difícil de ser descrito com detalhes morfológicos, porque lá na África mesmo você encontra algumas subespécies, várias subespécies dependendo do local onde você coleta esse peixe. Ele é coletado em muitos lugares lá da Nigéria e regiões próximas. Muitas variedades de condição da água, posição da água em relação ao mar, confere para ele
várias necessidades de adaptação, mimetismo, camuflagem, etc. Isso é o que confere a dificuldade de identificar certinho a espécie por causa da subespeciação que ela precisa adquirir para poder sobreviver em determinados ambientes. Aqui em casa mesmo eu já consigo observar isso, o mimetismo que esse peixe consegue realizar de uma forma muito simples. A cor do substrato muda tudo. Olha só, esse daqui é o casal que ficou separado e acabou reproduzindo primeiro, né? Eles são bem tímidos, então é bem difícil de pegar a imagem decente deles, tá? Mas você vê os filhotinhos também aí, os alevinos, uma coloração mais escura, né? A coloração mais marcada, coloração bem mais escura deles, bem marcada mesmo, o vermelho bem vivo, um amarelo bem vivo também, bem chamativo. E se você reparar, o meu substrato é escuro. Agora, se eu mostrar para vocês a fêmea do meio que mãe solteira, ela tá num aquário sem substrato, olha lá, tá lá no fundo. E a coloração dela é totalmente diferente. É mais clara, mais combinando com o ambiente. E os alevinos seguem também a mesma coloração, mais discreta. Tá vendo? Ela tem uma coloração bem mais discreta. E os alevinos também. Os alevinos dela também seguem essa coloração bem mais discreta. Você vê que a barriga dela já não é vermelha. Ela já não expressa dominância, né? Diferente dos peixes aqui de cima. Olha como essa fêmea é bem mais amarela e vermelha, né? Repara que eu falei errado, eu falei que a fêmea não é tão colorida quanto os peixes de cima. Na verdade, a expressão correta é: a fêmea não está tão colorida quanto os de cima, porque ela tem capacidade de ficar com a mesma coloração, só que a depender do ambiente em que a gente coloca o peixe segue um mimetismo, ele tenta se aproximar, ele consegue controlar a sua coloração a ponto de se aproximar ao máximo com o que o ambiente proporciona para ele de referência. Então você vê o casal no aquário de cima, um aquário mais escuro, apresenta colorações mais marcadas e mais escuras, enquanto a fêmea que está num aquário mais opaco apresenta também uma coloração mais opaca. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre essas mudanças de cores que os peixes conseguem fazer, e ciclídeos são, na minha opinião, os peixes que conseguem fazer isso com muita facilidade. É impressionante como eles conseguem demonstrar várias coisas através da sua coloração e controlar essa coloração em busca de uma camuflagem melhor, dependendo do ambiente que você coloca ele. Depois desse vídeo aqui, dá uma assistida nesse que é bem legal. É antigo, mas é bem legal. Isso dificulta lá na hora de identificar as espécies lá em loco, né, no ambiente deles, porque você pode pegar o mesmo peixe apresentando colorações diferentes, bem como você pode pegar peixes que já se especializaram, né? Ou seja, ficou tanto tempo se modificando para estar naquele ambiente e tantas gerações naquele ambiente que exigem desse peixe novas capacidades, novas apresentações, que pode ser que surjam novas espécies. Então, isso se chama especiação. Essa especiação tão fácil dos cribenses lá no ambiente é o que dificulta bastante deles serem identificados cada subespécie. Essa bagunça toda, para vir para o Brasil, os fornecedores chamam todo mundo de pusher. E aí começa a confusão. Esses meus eu tenho certeza que não são os pusher, porque eles são muito grandes. O macho aqui é muito grande mesmo, então não é o pusher. Para saber exatamente qual variedade que é essa, é praticamente impossível, porque tem tanta coisinha, tanto detalhezinho que muda de uma espécie para outra, que pode ser que essa espécie que está aqui não seja uma espécie definida, não? Pode ser que não seja uma espécie de padrão fixado, tá? Então isso pode acontecer com você também no seu aquário. Então dizer que o seu peixe é um cribensis pusher é meramente uma forma comercial de poder vender esse peixe sem muito trabalho de ficar dividindo subespécies. Até porque podem surgir subespécies aqui já
no comércio, então fica muito difícil, sacou? Por esse motivo, nome científico do Cribensis vai ficar difícil, vou ficar devendo aí. Então a gente vai usar o Cribensis Pusher, que é o mais comum, que é o que a gente encontra na tabela do fornecedor mesmo. A gente compra Cribensis por aí como Pelvica Chromis Pusher. Só para fixar e deixar bem claro aqui, eu tô falando desse Cribensis, o que é mais simples de se achar nas lojas de aquarismo, do Pusher. E muitas vezes eles apresentam muitas diferenças, mas tem variedades fixadas já do Cribensis que é possível você importar ou até achar em lojas mais especializadas. Tem esse tal do Molui, Tiniatus, Drakenfense, Roloff, aí tem Tiniatus Nigerian Red, Tiniatus Dehane e tem o Pusher Blue e por aí vai, cara. São várias variações que podem ser encontradas já fixadas por aí em lojas mais especializadas ou até importado. Mas se você for em qualquer lojinha do Zé da Esquina, você vai achar um Cribensis da barriguinha vermelha. E aí que tá, isso que eu tô falando. Dentro desses que tem a barriguinha vermelha, putz, existe uma quantidade gigantesca de variação que você pega um não bate com o outro, mas eles se cruzam e dão um outro com barriguinha vermelha e por aí vai. É isso que eu tô falando. Os meus, por exemplo, tem barriga vermelha, só que eu nunca vi igual aos que eu tenho ali. Se comparar com a imagem, o meu com a imagem que tá aqui, por exemplo, de um Cribensis que eu achei pela internet, pelo Google, o meu não parece com esse Cribensis que tá aqui na imagem, entendeu? Apesar de ter a barriga vermelha, faixas amarelas e pretas. O meu fica diferente. Desse nome científico, Pusher, você vai encontrar várias variações desse peixe. Mas muito me incomoda, sempre me incomodou o fato de cada vez que eu compro esse peixe, dependendo se eu compro de um fornecedor diferente, o peixe vem diferente. É lógico que são diferenças bem mínimas, assim. Essa última diferença que eu reparei é gritante no tamanho. É um peixe muito grande. Eu tô acostumado com Cribensis pequenos. Esse o último que veio gigantesco. O meu aqui, ele tá chegando quase com uns 10 centímetros, 11 centímetros facilmente, o macho. Tá? Então, ele é muito grande para os Cribensis que eu tô acostumado a ver por aí. Eu tô acostumado a ver Cribensis não ultrapassando os 8 centímetros, assim, quando muito grande. E também eu reparei na coloração. O macho é muito colorido para um Cribensis Pusher que eu estava acostumado a ver. E não dá muito hoje em dia para você pegar um Cribensis criado de aquário e puxar a linhagem dele até o seu exemplar original, porque a própria mão humana foi criando subespécies domésticas. Então, o Cribensis que a gente encontra nas lojas hoje, muito provavelmente é um vira-latinha, muito bonitinho. Vira-latinha é meus ovos. Tem na sua linhagem os Cribensis originais da África. Como eu disse, ele é um peixe que foi muito difundido no início do aquarismo lá na Europa. Então, muita gente pôs a mão nessa espécie, muita gente reproduziu. É um peixe que se reproduz muito fácil. Então, para você criar hibridizações aí de subespécies coletadas, você misturar essas espécies e criar alguns vira-latinhas, meus ovos, cara, não é muito difícil. Então, nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes de descrição da espécie, de coloração. Logo, a morfologia da boca dele denuncia a questão da preferência de habitação desse peixe no ambiente. Ele é um peixe demersal, que vive numa região em relação ao leito desse corpo d'água e ao espelho desse corpo d'água. Então ele fica na região demersal. Ele forrageia bastante o fundo, mas ele vem para a parte de cima. Ele procura não ficar muito exposto nas partes mais altas do aquário. Então ele vai ficar ali naquela região do meio para baixo, sabe? Bem forrageiro mesmo. A boca dele é bem apontadinha para baixo para ele ficar forrageando e pegando coisinhas por ali. Que coisinhas são essas? De tudo. Eles são peixes onívoros, com grandes tendências a serem carnívoros, mas eles consomem ali pequenos crustáceos, moluscos, larvas de muita coisa, de mosquito, de outros peixes, enfim. É um peixe muito flexível em relação a condições da água. Isso é uma característica que trouxe muito sucesso para ele no aquarismo, porque é um peixe muito fácil de se manter. Você não precisa ter,
é que você precisa ter cuidado, mas ele aceita uma grande faixa de pH e temperatura. E essa questão da faixa de pH e temperatura também traz para ele uma característica muito interessante, que é a questão de determinação do sexo das ninhadas que ele tem em determinados tipos de pH ou temperatura. Isso é modulável. Isso, nem sei se existe essa palavra modulável. Acabei de sair da minha cabeça. Enfim, você consegue modular de uma forma controlada, teoricamente, a quantidade de machos em relação a fêmeas de uma ninhada, dependendo do pH ou da temperatura que tiver o seu aquário. Aí, para a gente entender melhor sobre essa questão do pH definir diferença de sexos na ninhada e também uma outra questão que é a diferença de tipos de macho, eu tenho um artigo científico muito legal escrito por Adam R. Haddon e Peter L. Hurd, da Universidade de Alberta, lá no Canadá. O Adam é da Universidade John Moores, de Liverpool. E, cara, o artigo deles é sensacional. Eu vou deixar aqui o link, né, para você conseguir acessar esse artigo deles na íntegra. Na verdade, foi uma publicação que eles fizeram muito generosa, inclusive, que proíbe comercialização, então é fácil de achar de graça. Eu vou deixar aqui o artigo deles. E diz basicamente o seguinte, que a proporção sexual da ninhada, ela é definida e influenciada pelo pH da água. Isso é um tipo de plasticidade fenotípica. Eu gosto muito desse assunto de plasticidade fenotípica. E esse é um tipo de plasticidade fenotípica influenciada por um parâmetro químico da água. Só pra gente contextualizar, por que a faixa de pH do Cribensis é tão grande? Porque ele é um bicho que vive no rio, mas ele pode passar para regiões estuarinas e viver próximo a um delta ou um estuário próximo ao mar, onde tem influência do pH do oceano e tudo mais. Fora isso, esses rios são localizados na África, onde as estações do ano são muito bem marcadas, com fases de seca e fases de cheia. A questão de o rio estar mais cheio ou menos cheio altera em muito o pH, porque o leito desses rios africanos, eles contêm muitas rochas calcárias, e isso influencia demais no pH. Então, se tiver bastante água, as rochas vão influenciar pouco. Se tiver menos água, as rochas vão influenciar muito. Então, por isso que a faixa de pH varia muito durante o ano. E aí, como é um bicho muito prolífico, ele se reproduz o ano todo, dependendo da estação do ano em que eles estiverem, eles estarão reproduzindo em uma determinada faixa de pH. E isso, por alguma estratégia da evolução, vai diferenciar de forma majoritária, não é 100%, mas é de forma que a maior parte da ninhada nasça com um sexo diferente a depender do pH em que ele está sendo gerado. Talvez isso seja uma estratégia evolutiva para que as fêmeas de determinado período estejam prontas para se reproduzir quando os machos do período seguinte estiverem prontos para reproduzir, porque pode ser que as fêmeas demorem um pouco mais para ficar maduras sexualmente em relação aos machos. Então, como a evolução é perfeita, conseguiu calibrar o tempo que um sexo nasce em relação ao outro, para que possam casar certinho na hora da reprodução, dar o match, conseguirem reproduzir sem problemas. Eles formam casais monogâmicos até certo ponto, porque essa diferenciação de pH durante a reprodução também vai produzir tipos de machos diferentes. Machos que são monogâmicos e machos que não são monogâmicos, que conseguem formar pares com mais fêmeas. Vou ler uns trechos aqui do artigo para a gente entender melhor. Pelvic Chromis pulcher é um pequeno ciclídeo nativo da África Ocidental e um peixe de aquário popular e duradouro. Os machos existem em duas formas de cores, com aqueles que possuem o opérculo amarelo, e aqui eles vão caracterizar esse exemplar como YO, que são monogâmicos, e aqueles com opérculo vermelho, RO, facultativamente polígnos, ou seja, eles podem se reproduzir com uma ou várias fêmeas simultaneamente.
É daí que veio o meu susto, porque até onde eu sabia, até onde a minha ignorância me deixava entender, os cribenses eram monogâmicos. Mas eu já tinha escutado a história de que eles formavam haréns. E aí eu falei, caramba, mas eles são monogâmicos ou eles formam haréns? Aí o que aconteceu aqui em casa? Juntei o trisalzinho que eu ganhei ali e a fêmea começou a arregaçar. Uma fêmea começou a arrebentar com a outra, bater muito. Aí eu tive que separar, coloquei a outra fêmea aqui, que vocês já viram que é aquela mais apagadinha por causa da ausência de substrato nesse aquário aqui. Mas aqui ficou casadinha com o seu macho aqui e ficou com a coloração diferente. Enfim, nasceram alevinos aqui no aquário de cima. Até aí tudo bem. Tem um casal, sem surpresa. Porém, quase que ao mesmo tempo, um dia e meio depois apenas, apareceram alevinos aqui embaixo. Aí vem outro mistério, porque como isso pôde acontecer? A fecundação é externa. A fêmea coloca os ovos grudadinho em alguma superfície, o macho vem e fertiliza esses ovos. E ali eles cuidam dessa nidificação, das larvas, até eles crescerem e começar a dar seus rolês pelo aquário. E aí eu não entendi nada, porque eu coloquei uma fêmea aqui embaixo e do nada apareceram alevinos junto com ela. Vocês viram aí. E de onde são esses alevinos? Ela cuida como se fosse dela. Aí eu não sei se são alevinos que realmente passaram de um aquário para o outro ou se realmente ela conseguiu levar de alguma forma os seus alevinos junto com ela quando eu retirei. Não vi nenhum relato desse bicho conseguindo fazer incubação bucal, mas de fato ela cuida de uma ninhada ali. Agora sim, de verdade, eu não sei se essa ninhada que ela está cuidando possa ser possível que seja realmente de alevinos que foram sugados pela tubulação e jogados aqui embaixo e ela adotou. Eu não sei se eles têm esse comportamento. Aí eu pesquisei um pouquinho sobre isso e num site que eu já estava com ele em mãos para fazer essa pesquisa sobre o cribensis e tal e trazer esse material, eu encontrei a resposta para isso. Então eu vou ler aqui um trecho desse site para vocês, traduzido. É um site alemão. Cara, deixa eu deixar essa dica com vocês. Quando vocês quiserem pesquisar algo interessante, algo importante e algo que seja realmente o mais factível possível, o mais correto possível sobre determinada espécie, tenta pesquisar na língua em que essa espécie foi mais estudada, onde há relatos de maior estudo sobre essa espécie no país onde aconteceu a parada. Eu sei por pesquisas anteriores que esse peixe foi muito difundido na Europa e principalmente na Alemanha, tanto que os maiores pesquisadores que descreveram essa espécie são alemães. Enfim, faça isso, pesquisa quem é o pesquisador, quem foram os pesquisadores que mais se envolveram com a espécie, de onde que eles são, e pesquisam essas paradas nas línguas originárias desses caras, porque aí vocês vão encontrar resultados muito bons, beleza? Normalmente eu faço isso, todos os vídeos, principalmente sobre espécies, eu faço isso e realmente vem resultados muito coerentes com o que eu quero aprender e transmitir, beleza? Então eu fiz isso. E aí eu achei esse site alemão aqui, ó, que diz o seguinte, tem um trecho lá chamado Vida Social. E aí, ó, eles chamam ela de, entre vários nomes, de perca roxa. Então ele diz assim, ó, tanto a perca roxa masculina quanto a feminina vivem em grupos fora de época de reprodução. Eles se tornam territoriais durante a época de reprodução. No entanto, apenas alguns poleiros roxos, é outro nome, entendeu, que eles dão, são considerados territoriais. Muitos vivem em grupos, sobre reprodução e cuidados com a ninhada. Para reproduzir, a perca roxa forma pares monogâmicos ou haréns polígnos. Depende do macho, lembra? Depende se o macho tem a cara amarela ou se o macho tem a cara vermelha. O vermelho a gente sabe que ele é um reprodutor de harém, que é o caso que tem aqui em casa. Aí no caso do macho de harém, o macho convivendo com duas ou mais fêmeas que formam subterritórios, que é o que aconteceu aqui. A minha fêmea mais dominante começou a arrebentar a fêmea mais submissa. Não tem espaço para gerar subterritórios num aquário tão pequeno. Precisaria de um aquário maior para gerar esses subterritórios e o macho ir visitando esses subterritórios. Eu precisaria de um aquário grande para isso. Não foi o que aconteceu aqui. O aquário é muito pequeno, só dá para um subterritório. E por isso que a fêmea, eu ia falar a macha, por isso que a fêmea dominante aqui arrebentou com a fêmea submissa. Eu tive que tirar, porque ia acabar dando ruim.
Vai reparando quantos nomes eles dão para esse peixe. Poleiro carmesim, cara, tudo isso a gente tá falando do cribensis, tá? Pode ficar tranquilo. Poleiro carmesim são criadores de cavernas. Sim, realmente, eles cavam as toquinhas aí no substrato e tudo, às vezes. Os territórios têm aproximadamente 25 centímetros quadrados e estão localizados ao redor da cavidade de reprodução, que ficam localizadas em cavidades sob folhas, pedras ou estruturas de madeiras. Os pais criam seus filhotes juntos. Realmente, eu coloquei lá a decoração do Bob Esponja e eles cavaram por baixo da decoração do Bob Esponja para ter uma caverna e uma outra caverna de 2 andares, enfim. Eles cavam mesmo e ao redor dá essa treta toda de território. Esse aquário aqui deve ter uns 30 por 50. Então é o território, então tem que ter uma área de margem para ter outro território. Isso não era possível de acontecer aqui nesse aquário, por isso que deu treta. A fêmea apresenta um comportamento reprodutível notável, curvando-se em forma de S em frente do macho, apresentando-lhe a sua barriga vermelha. Depois que o casal se encontra, eles limpam a areia e os restos de plantas da cavidade de nidificação. Constantemente eles estão limpando, constantemente, eles não param de limpar as caverninhas deles ali. Eles defendem o território juntos, com o macho agindo com mais vigor contra os intrusos. Olha só a treta deles ali, ó, com os peixes do lado. Ele tem um ramirez que chama muita atenção deles e a fêmea tá louca da vida quando esse ramirez chega perto do vidro, ó. O macho, quando chegam os platizinhos perto do vidro, é isso que acontece. Eles ficam o tempo todo brigando com os vizinhos, tá vendo? Não importa quem seja o vizinho. Ó, a prole logo ali abaixo deles, e eles defendendo a prole. Eu acredito que num aquário onde não houvesse essa divisão, com certeza eles iriam botar para correr os peixes ali do outro lado, defendendo o seu território, manter os outros peixes o mais longe possível da sua prole, certo? Então na época de reprodução, obviamente, qualquer ciclídeo vai ficar agressivo, cara. Ciclídeos têm cuidados parentais, com certeza ia dar treta, né, num aquário comunitário. Até na hora de alimentar eles aqui, quando eu coloco a mangueira de alimentação dos náuplios de Artemia, inevitavelmente os dois atacam a mangueira, mas principalmente o macho. Aqui embaixo, como é a mãe solteira, ela faz esse papel com muita coragem. Ela é bem corajosa mesmo. Ela vem sozinha para cima do cano de alimentação e ataca o caninho de alimentação, protegendo a prole, que eu desconfio que nem seja dela. Mas continua aqui comigo que você vai ver a contradição acontecendo aqui nessa história toda. A fêmea desova gradualmente e cola os ovos no teto e nas laterais da caverna. Até aí tudo bem. Comportamento de qualquer ciclídeo que faça isso, de colar os ovinhos. Depois que o macho fertiliza os ovos, então a fêmea tem que grudar os ovinhos, o macho fertiliza, certo? Padrão de ciclídeo. Ambos os pais revezam na guarda da ninhada. O macho também guarda o meio ambiente e protege o território de reprodução de intrusos. Então, eles protegem juntos a toquinha e o macho ainda faz uma guarda em volta. Quando é harém, ele protege o harém inteiro de outros machos intrusos, certo? A prole é cuidadosamente guardada. As larvas eclodem após cerca de 3 dias. Os pais levam os pequenos animais jovens para uma cova ou outro local seguro e se revezam para protegê-los, para que ambos tenham tempo de se alimentar. Eu vou abrir ainda um parênteses aqui, que eles fazem esse comportamento mesmo, ficam trocando, né, de caverna. E tem mais, enquanto a prole está em uma caverna, um dos dois limpa a primeira. Quando está limpa, eles trocam de novo e limpa a segunda e assim vai. Eles ficam limpando as cavernas e levando a prole de um lado para o outro, enquanto eles não têm ainda o nado livre, né? Eles são larvinhas bem desajeitadas, não conseguem ter a natação livre, uma natação muito alta, nem nada, nem muito controlada. Então os pais pegam com a boca, guarda isso, pegam com a boca e vai mudando de cova, vai mudando de caverna. Quando os alevinos já sabem nadar livremente, com um nado mais controlado, mais preciso, o trabalho fica um pouco mais fácil, porque eles são incrivelmente obedientes, cara. Eles respondem o chamado dos pais de imediato. Os pais dão sinais para eles através de espasmos musculares
Isso deve ter alguma questão auditiva envolvida, se você não sabe, o seu peixe consegue falar e ouvir. Tem um vídeo muito legal que explica sobre isso aqui no canal. Vai lá dar uma olhada que é bem legal. Mas provavelmente esses espasmos musculares promovem algum som e os alevinos entendem esses sons promovidos por esses espasmos e reagem prontamente. Eles conseguem identificar a hora de ficar bem paradinhos no substrato, camuflados. E cara, eles ficam realmente bem camuflados no substrato. E eles respondem também chamados de tipo, vem pra cá, vem logo. Os pais fazem esses espasmos, esse sinal, e os alevinos respondem prontamente. Logo eles já vão para perto dos pais, seja lá onde os pais estiverem. É bem interessante, é bem legal e é bem bonito de se assistir isso pessoalmente, cara. Cribensis é um peixe muito legal para quem gosta de observar comportamento. E a gente já vai falar sobre comportamento e personalidade já já. Ambos afugentam predadores e outros peixes que se aproximam da ninhada e coletam as larvas na boca e as alimentam mastigando e cuspindo pedaços de plantas ou caracóis para que a prole possa ingeri-las. Então eles têm o mesmo comportamento do papagaio Blue Sapphire, que eu já tinha descrito no vídeo sobre o papagaio Blue Sapphire, que é da prole se alimentar daquelas partículas que saem pelas guelras dos pais. O pai pega a ração, ele mastiga e sai pelas guelras, saem partículas dessa ração ou de qualquer outro alimento. E os filhotes vão ali se aproveitando disso e se alimentando. Eu sei que o correto é alevino e tem gente que não gosta quando eu falo filhotes, mas foda! Isso é ótimo porque já ensina os filhotes a se alimentarem de outras coisas, o que pelo menos eu não observei acontecer com bandeiras, aqui na minha criação com bandeiras. Os alevinos não aprendem a se alimentar do que os pais se alimentam. O que eu reparo é que os alevinos de bandeira já começam a caçar desde o primeiro dia de nado livre, já começam a caçar micro-organismos, enfim. Outro vídeo. Esses daqui, eles têm esse comportamento. Os pais vão a todo momento forrageando o substrato, mastigando, e o que sai pelas guelras, ou mesmo que eles cospem propositalmente, os alevinos vão lá e capturam. A criação dos filhotes leva de 2 a 3 semanas. Os peixes jovens utilizam os prados inundados para procurar alimento e se esconder dos inimigos. Aí aqui é onde está a parada mais contraditória de todas aqui. É aqui onde a minha cabeça deu um nó e eu não consegui entender foi nada. Se liga no que está dizendo o texto. Os animais progenitores conseguem distinguir os seus próprios animais jovens dos outros. Um estudo examinou que os pais reconhecem os seus filhotes em condições naturais. Parece acontecer que as ninhadas de ciclídeos se misturem. Pode acontecer que os pais levem animais jovens estrangeiros para sua ninhada. Uma vantagem dessa adoção seria que um grupo maior de jovens estaria melhor protegido dos predadores. Isso é o comportamento normal de ciclídeos. E aí eu vou abrir outro parênteses aqui. Talvez esse estudo não esteja considerando os 2 tipos de ninhada. Então, de acordo com a época do ano, sendo uma época de cheia ou de seca, a depender dos níveis de água nesses rios, o pH muda. Com o pH mudando, muda também o tipo de prole, certo? Nessas reproduções. Vai nascer mais machos ou mais fêmeas a depender do pH. Junto com essa alteração, também tem a alteração dos tipos de machos que nascem nessas ninhadas, certo? Nas ninhadas onde nascem mais fêmeas, teoricamente, nascem machos mais agressivos, polígnos, que cuidam de haréns, porque a proporção de macho para fêmea é menor, certo? Nas épocas onde nascem mais machos, nascem machos monogâmicos. Talvez esse estudo aqui não esteja considerando essa diferença de machos, os machos monogâmicos e os machos polígnos. Talvez exista também uma diferença de tipos de fêmeas nascendo, fêmeas que têm cuidados adotivos e fêmeas que não têm cuidados adotivos a depender dessa época também. Pode ser que isso aconteça, porque veja bem, não tem como
esses alevinos serem dessa fêmea que está aqui embaixo? Não tem como, porque a fecundação é externa. Ela precisa colocar os ovos, o macho precisa fecundar esses ovos, tem todo esse comportamento de toca, e aí eles cuidam juntos dessa ninhada. Então essa ninhada que está com ela não tem como ser dela, porém ela adotou como se fosse dela. E veja o que o estudo diz aqui. Ele introduziu, como vocês puderam ver, dizendo que esse é um comportamento normal entre ciclídeos, entre alguns ciclídeos. Fêmeas adotarem prole de outras fêmeas para aumentar a chance, né, da perpetuação da espécie. Isso é normal. Só que nos cribenses, de acordo com esse estudo aqui, isso não acontece. É o que ele disse aqui, ó. Uma vantagem dessa adoção seria que um grupo maior de jovens estaria melhor protegido de predadores. Por outro lado, poderia valer a pena para os pais comerem os jovens estrangeiros, pois também apresentam uma valiosa fonte de proteína. No entanto, seus próprios filhotes às vezes se afastam do grupo e desaparecem da vista dos pais. Portanto, os pais devem ter a capacidade de distinguir os seus próprios filhos dos outros. Aí eles fizeram um teste. O teste mostrou que os pais só aceitam, repito, os pais só aceitam jovens estrangeiros mais jovens do que sua própria ninhada. O que não poderia acontecer de forma alguma. Primeiro, porque ela não teve ninhada nenhuma. E segundo, mesmo que ela tivesse uma ninhada, essa ninhada do aquário de cima apareceu primeiro. Então jamais seria uma ninhada mais jovem do que a de baixo. Sacou? Então não tem mesmo como ser dela. Só aceitam jovens estrangeiros mais jovens do que sua própria ninhada. Os mais velhos ou muito novos foram comidos. Se os pais forem separados dos filhotes para que não tenham mais contato olfativo e visual, os pais não reconhecem mais os seus filhotes após 4 dias e os comem. Então, se você separar filhotes em aquários diferentes, onde eles não conseguem sentir o cheiro nem ver os seus filhotes, depois de 4 dias, apareceu o filhote perto do território daquela fêmea ou daquele macho, eles, plau, comem. Eles não consideram mais como deles, entendeu? Não reconhecem mais. Se não conseguirem cheirar os seus animais jovens durante a separação, mas ainda conseguirem vê-los, eles retornam ao seu comportamento de cuidado após o reencontro e continuam a orientar os animais jovens. Olha que legal. Se pelo menos eles conseguirem ter contato visual na hora que o reencontro acontece, tudo bem. São filhotes deles ainda. Isso se aplica igualmente em ambos os sexos. Isso significa que o contato visual entre os pais e seus filhotes é o suficiente para que os pais permaneçam dispostos a cuidar da ninhada. E aí eu te pergunto, como isso aconteceu aqui no meu aquário? O estudo diz que esse ciclídeo não tem esse comportamento de adoção. Porém, aconteceu aqui, cara, porque não tem como ser dela. O macho não está presente para fecundar a prole dela, não tem uma toca, não tem um comportamento que estimule a reprodução nesse segundo aquário. Suspeito que esses alevinos, sim, vieram do aquário de cima através da tubulação do SAMP. É uma bateria de aquários, então a água do aquário de cima, ela desemboca no aquário de baixo e assim sucessivamente até chegar no SAMP. Existe uma tubulação para isso. Suspeito que esses alevinos que ela cuida são do aquário de cima. Tanto é que quando eu vi, a primeira vez que eu vi os alevinos aqui embaixo, eu realmente achei que eram alevinos do aquário de cima. E na hora eu capturei os alevinos com medo dela comer os alevinos, capturei e joguei no aquário de cima. E prontamente os pais do aquário de cima aceitaram os filhotes que eu sequestrei de baixo e botei para cima, que eu recuperei. Prontamente eles aceitaram, são deles. E observei o aquário embaixo e não tinha nada, tava tudo bem, só tinha a fêmea aqui sem nenhum alevino. No dia seguinte tinha alevino de novo aqui embaixo, só que aí eu já reparei que ela não estava caçando esses alevinos, ela estava realmente cuidando. E quando eu cheguei perto do aquário, ela defendeu esses alevinos. E aí me deu um nó na cabeça. Eu falei, como? Porque não tem como ela ser mãe desses alevinos. Então, cheguei à conclusão de que realmente os alevinos vieram do aquário de cima e ela adotou. Só que quando eu me deparo com um estudo como esse aqui, eu me deparo com essa contradição. Então, a minha teoria
é que, além de machos diferentes, uma determinada situação de pH também produza fêmeas diferentes. Eu não sei em quais condições químicas e físicas da água foram produzidos esses matrizes de cribenses que eu tenho. Porém, suspeito que exista essa diferença também nas fêmeas. Fêmeas que adotam e fêmeas que não adotam proles de outras fêmeas. Interessante, né? O padrão de coloração das fêmeas pode variar um pouco, mas elas não existem em mais de uma forma de cor. Rubin, em 85, relatou a determinação sexual influenciada pelo ambiente, com uma proporção maior de machos sendo produzidos em condições ácidas do que neutras, embora, como em outros peixes que exibem ESD, a influência ambiental no sexo não seja absoluta e números substanciais de ambos os sexos sejam normalmente produzidos independentemente. Num outro trecho diz assim: mais fêmeas do que machos foram produzidas em pH entre 5.5 e 6.5, mas um número maior de machos RO foram produzidos em pH 5.5, uma tendência aumentada em direção à agressão, determinada pelo uso de um espelho e pela contagem do número de mordidas por peixes individuais durante um período de 600 segundos. Também foi registrada nos peixes de pH 5.5. Os pesquisadores concluíram que, como o pH da água nos habitats naturais do Pusher varia entre 5.5 e 7, dependendo da localidade e da estação, e que a espécie se reproduz o ano todo, os peixes nascidos na estação seca devem apresentar uma proporção sexual diferente da estação chuvosa. Os peixes também podem enfrentar desafios diferentes dependendo de quando nascem. A aptidão relativa dos machos RO, machos YO e fêmeas pode, portanto, depender das condições de desenvolvimento até certo ponto. Uma descoberta adicional foi que a coloração masculina também é afetada por condições de desenvolvimento, embora as características RO e YO sejam permanentes e permaneçam com o indivíduo por a vida toda. Cara, que impressionante! Muito legal, e é por isso que eu descobri que o meu macho aqui, ó, ele é um macho safadão, que ele consegue ter um harém, se a gente colocar condições para isso. Tem que ter um aquário grande também para a treta não ficar muito feia como ficou aqui no meu aquário. Isso porque o meu machinho aqui, ele tem o opérculo vermelho. O opérculo é aquela proteção da guelra, aquela escama de proteção que tem por cima das guelras dos peixes. O opérculo dele é vermelho. O opérculo do monogâmico é amarelo. Vai dar uma olhada nesse estudo depois do completo, que tá bem legal, falou? Comportamento comunitário agressivo somente em épocas de reprodução. Então eu não tenho a experiência desses peixes em comunidade, não tenho. Aqui eles estão separados no aquário só para eles, na loja eu deixo eles separados em aquário só para eles. Eu só tive convívio com esse peixe pessoalmente agora e na loja há muito tempo, só que eu sempre mantenho eles separados. Então eu não tenho como dizer em experiência pessoal como é o comportamento desse peixe em comunidade. Não tenho e provavelmente não vou ter, porque eu não vou testar isso, porque eu não gosto. Mas nas fichas dizem exatamente isso, em várias fichas, que ele é um peixe pacífico, agressivo em época de reprodução, assim como qualquer ciclídeo que tenha cuidados parentais acentuados. Então eu acho que é bem por aí mesmo, eles são agressivos defendendo território. Cara, é uma espécie que eu adoro, como qualquer ciclídeo, eu adoro observar o comportamento, principalmente esse comportamento parental deles de defesa da ninhada. Eu tô olhando para lá porque eu tô olhando pro cidadãozinho brigando um monte com o Ramirez que tá do outro lado. Essa defesa da ninhada eu acho muito interessante, eu acho muito importante, inclusive, que os alevinos convivam com esse estresse dos pais, porque isso solta muita comunicação química na água. Eu acho importantíssimo que os pais se estressem para alimentar os alevinos dessas informações. Eu acho bem importante, que aí não fica uma galera de apartamento, sabe? Eles já crescem sabendo muita coisa sobre a comunicação num aquário. Bom, para encerrar, eu vou dar uma pincelada por cima de um último assunto que relaciona o Pusher, mas eu vou deixar para fazer um vídeo separado somente sobre essa característica do Pusher,
porque não é só dele, existem outros peixes que apresentam esse mesmo comportamento, que seria a protopersonalidade. É um resquício, é como se ele tivesse realmente personalidade e escolha consciente das coisas. Isso principalmente é observado na escolha das fêmeas em relação ao macho. Então, alguns estudos, eu vou deixar aqui o link para um estudo que fala sobre isso. Eu não vou abordar esse estudo no completo, vou deixar os links aqui, ó. São alguns estudos que eu estou olhando sobre esse assunto. Vou deixar para um próximo vídeo compilar o assunto protopersonalidade e investigando alguns peixes que apresentam isso, incluindo o cribensis. Mas o cribensis chama muito atenção e é um dos peixes pioneiros nesse tipo de estudo. Então eu achei relevante colocar aqui no vídeo do cribensis que ele é um peixe que ajuda muito nessa área da ciência onde estuda a personalidade dos animais. Só um exemplo bem rápido, as fêmeas não escolhem os machos com parâmetros basais de qualquer outras espécies, que é força, saúde, às vezes características colorimétricas, questão de morfologia. Não é isso que atrai a atenção das fêmeas principalmente. É lógico, isso ajuda bastante, mas elas estão de olho na atitude do macho, cara, na atitude. Se ele é um macho ousado, agressivo. A agressividade é um parâmetro que a maioria dos seres vivos, incluindo peixes, avaliam na hora de encontrar o seu parceiro. As fêmeas estão de olho nisso. Só que no caso do cribensis não é só isso que chama a atenção dela. O macho precisa ter atitude e ousadia. Então assim, é um peixe fácil de criar, mas a escolha do parceiro não é tão simples. A fêmea está de olho nessa questão. Se ela puder escolher o seu parceiro, ela sempre vai escolher o que apresentar uma atitude diferenciada dos outros. E isso é muito legal. Essa protopersonalidade não é apresentada só nesse sentido, em vários, no cuidado parental, na defesa do território, na defesa da prole, no cuidado com a prole, na escolha dos que serão melhores cuidados. Cara, tem muita evidência de personalidade, de inteligência mesmo nesse peixe, inteligência para um nível que vai trazer maior sucesso para a perpetuação da espécie. Então, cara, é um assunto muito legal. Vou deixar aqui os links dos estudos que eu utilizei, mas esse assunto eu só vou abordar mais amplamente num próximo vídeo. Então, não deixa de se inscrever no canal para acompanhar a continuidade desse assunto, beleza? Cara, é por isso que essa bateria é importante pro canal. Olha o que eu consegui, olha o tanto de coisa que eu consegui observar aqui na bateria. Eu tô gravando, eu não paro de olhar para ela porque ela me ajuda a lembrar de muita coisa. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos que colaboraram para a compra dessa bateria. Eu tenho que agradecer a Pet Hobby e aos membros do canal que doaram uma grana aí para eu adquirir essa bateria. E cara, já tá trazendo resultados aí, não é mesmo? Olha aí que vídeo legal, resultado dessa bateria. Enfim, então muito obrigado a todos os envolvidos aí nessa compra, valeu? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje, cara. Deu trabalho para fazer porque tem muitos estudos relacionados a essa espécie. Eu não queria trazer algo muito parecido com o que você já pode encontrar por aí, né? Afinal, pô, tem um monte de canal aí que fala de cribensis e a maioria fala a mesma coisa. Então eu não queria ser mais um, beleza? Então, ficha técnica, pH, temperatura, alimentação, essas coisas. Tem um montão de canal que fala por aí, ó. Tem o Mr. Beta, Amantes do Aquarismo, tem um montão. Tem ficha técnica dele a rodo. Tem ficha técnica lá no site da Fazenda Submersa, Aquarismo Paulista. Tem um monte de site bom aí com informação legal e tem um monte de canal legal aí para você ter esse tipo de informação, tá? pH, temperatura, ficha técnica, tem um montão de lugar para você encontrar. Aqui eu queria falar sobre o que ninguém fala, sobre coisas que ninguém fala sobre o cribensis. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa abordagem sobre o cribensis aqui do canal. Então, se você gostou, se você curtiu, não esqueça de me ajudar aí, curtindo, compartilhando, comentando. Você já me ajuda pra caramba. Se você quiser me ajudar um pouco mais, um pouco menos, tá aqui, ó, o meu código Pix. Faz uma doação lá, cara, do valor que você quiser. Me dá R$1, cara, não custa nada. Vai lá, joga R$1 lá na minha continha pra ajudar o canal continuar valendo a pena financeiramente. Na verdade, continuar não, começar a valer a pena financeiramente. Por enquanto não vale. Dá esse incentivo lá, beleza?
beleza? O que mais? Tem o botãozinho aí, valeu demais, se você preferir. Tem o botãozinho hypar. Clica lá que eu tô vendo que tá sendo legal quando clica. Faz que o vídeo fica mais evidente por aí. E é isso, né? Chega, já falei pra caramba.